Hey, welcome to a new Project Kamp update. So we bought this big piece of land and are prototyping a more sustainable way of living. Not sure how it's gonna go, but let's see. And in the previous video you could see we have a bit of a problem. The problem is highway sounds. So yeah, sometimes we hear the sounds of the highway, all the cars and the trucks here on the land, which is far from ideal. And we were looking into solutions and back then already proposed a few things you could do. One of them being very common practice is to put a water fountain to cover up the sound. Yeah, I don't know, that's a lot of water fountains on one land and also seems a bit strange. But to be honest, I thought this thing was a joke, but it got a bit stuck in my head and I figured, what if it does make sense? What if it works? What if you can cover up the sounds of the highway with the sounds of flowing water? I mean, that would be a nice fix. So I figured, let's just give it a try. So in update 13 we cleaned this lake. And the lake is right there, very close to base camp. And we figured it would be cool to have a little water stream between them, making some nice sounds to cover up the highway. And in order to do that we need to chop some bushes here and dig a stream. So let's do it. So we already chopped quite a bit, but now we have some big trees. So the path is now ready. So here we have the camp with the container and the tent. And here is a very roughly chopped pathway to the lake. But the upside is it doesn't need to be super smooth because we're not going to walk it. It's going to be for the water. And here's like a bit of a hill. And there's the water. So now I need to make sure to dig this sand away so the water can flow out. So a lot of digging, but I think a lot of roots in here. So So the whole water line is now ready and digged, ready to be opened. Takes like 1 minute, super exciting.
But it's raining and I kind of don't want to do it when it rains, but when it's nice and sunny, so I'm gonna wait, which is very difficult. So today's been a sunny day, so we can test out the water stream. Open it up, and ready to unleash the water. Okay, water is going, whoop whoop. Alright, so here we have our new chill place without highway sounds. It actually sounds very nice if you're here to have some water flowing. But to be honest, you mainly hear it here, not really in all the other parts of the land. So yeah, it doesn't really solve it. However, it is very nice for us because, as you can see, we can also water the garden instead of walking away all the way up and down to the lake. We can just get it right here, which is nice. And it was also a test for us to actually see the lake if it refills itself at some point, because it should be a natural spring, but we're not sure at what point it would regenerate the water and what is currently rainwater. So in this week we can sort of empty the lake and see at which point it's stable. But this thing is not really finished. I mean, the water flows, but it stops there. There isn't really an end to it. Because I didn't continue the whole route. I would actually love to make a route all the way up from the lake, down to the kitchen, to the workspace, and then to the swamp, and then maybe pump it back up so we always have water flowing. But yeah, that is for the future. So for now it's just good to water the plants and every now and then get rid of highway sounds. So yeah, that was the water stream. But now I actually want to show you guys George, which is a neighbor that has been helping us out a lot with his tractor, wood chipper. You've seen him around in the videos. I would love to do an interview with him to ask him a few tough questions. What his life is like, how long he's been living here, what he usually does on a day. Yeah, just some questions to get to know the guy, a bit like the video we made before with the neighbors. So yeah, time to meet George. Ok, daí. Yeah, showtime. Jorge Pereira. Tenho 60. Sim, uso a internet. Sim, já viajei. Na Alemanha, várias vezes, de passeio. Já tive de serviço nos Açores. Tive lá quase 3 anos. De serviço na base das Lajes, que é na Ilha Terceira dos Açores, e em vários lugares de Portugal. Andei muitos anos em vários sítios de Portugal. É aqui que eu nasci, é aqui que está as nossas raízes, temos que gostar de tudo. Aliás, todos nós puxamos sempre às nossas raízes. Mesmo que sejamos imigrantes ou que vamos para o outro lado do mundo, voltamos sempre onde nascemos, ou seja, deixa-nos saudades da nossa terra. Atualmente estou reformado da minha profissão e o que faço? Continuo a trabalhar a terra, gosto da agricultura, gosto de andar entretido com tudo, não é porque é o meu meio de sustento, ou seja, mas sinto-me feliz a trabalhar na terra, ter animais, andar entretido com tudo, andar ocupado, sinto-me feliz assim. Porque foi assim que nós nascemos. Nascemos numa altura de crise, que não é tão
que na altura era mais crise que agora. Não havia tantas facilidades quando era miúdo, da minha geração, e nós ficámos com este trauma de nunca estarmos parados, estar sempre a trabalhar, entretidos, a trabalhar isto, a trabalhar aquilo, na agricultura, ter animais, andar com o trator, assim, é o nosso dia a dia. Sim, a relação que tivemos aqui foi muito grande. É uma afinidade que nos deixa saudades, porque desde miúdo fomos criados aqui, eu, os meus primos e 3 ou 4 famílias fomos aqui criados, na arrancada, que era diferente, tudo mudou muito já, a paisagem, tudo mudou. Ou seja, mas deixou-nos uma marca que fica cravado em nós, porque a juventude, até da idade da escola, era aqui que nós vinhamos passar os dias, era aqui que os nossos pais faziam o comer, e era aqui que passávamos os nossos bocados, as nossas brincadeiras, com tudo isto, era tudo habitado durante o dia. No verão dormia-se às vezes à noite, dormia-se por cá, quando tínhamos as secas dos cereais, do milho, dos centeios, isso, dormia-se cá, no verão. No inverno, tínhamos a casa na povoação em Trechedo. Cultivo milho, cultivo quase tudo do que nós aqui consumimos. O milho, feijão, alfaces, cebolas, batatas, todos os legumes que nós necessitamos, cultivo tudo isso. Tudo o que aqui se cultiva, cultivo tudo isso. Gosto de ter um pouco de tudo. Sim, tenho, porque é domingo e o domingo respeita-se, não é? O domingo respeita-se. Ao domingo pouco trabalho. Ou seja, os antigos diziam que o trabalho do domingo leva ao diabo à segunda-feira. O domingo a gente está só a comer aos animais e pouco mais. Não é dia de trabalhar nas terras, não é? É um dia, para nós é um dia de respeito, é um dia santo. Sou católico e respeito o domingo, é isso. Sinto-me feliz, sinto-me muito feliz e ainda bem que apareceram novas pessoas que eu acho que são muito simpáticas e é gratificante porque são jovens, gostam da natureza, gostam daquilo que muita gente não gosta, provavelmente, porque na nossa era atual, ou seja, a juventude não se adapta muito a estas circunstâncias. Acho que é muito gratificante vocês estarem aqui, pela natureza, pelo aproveitamento da natureza e por tudo o que nos traz. Traz-nos mais alegria e somos mais felizes, porque sabemos que está aqui alguém que gosta de nós e que nós gostamos deles. Acho que é muito bom, acho que é muito bom.
que gosto de tudo. Isto deixa-nos saudades. Aqui é um lugar especial. É um lugar especial porque os laços de crianças, os laços dos nossos pais e dos nossos avós, isto deixa-nos tudo. Deixa-nos tudo o que é bom. Faz-nos felizes por aqui, andarmos aqui, faz-nos felizes. Dá-nos uma certa saudade. Às vezes ouve-se, consoante o vento, os nossos antigos, isto é um ditado muito, já, se os ventos, por exemplo, se o vento estiver de norte, temos bom tempo, porque o vento de norte traz-nos bom tempo. Se aqui ouvir-se muito bem o comboio, ou seja, de sul ou oeste, traz-nos chuva. Traz-nos chuva. Epá, eu apoio-vos porque faz parte da minha educação, ou seja, eu apoio-vos sem segunda intenção, porque chegaram cá, precisam de apoio, porque acho que a gente ajudar os outros é uma mais-valia para nós, é a nossa identidade em todos os sítios, fazer bem às pessoas. Estamos identificados, fazendo bem às pessoas estamos identificados. Porque dizem os nossos avós e os nossos pais que ninguém vive bem com o mal dos outros. Ou seja, fazendo bem, dormimos tranquilos, andamos felizes e sentimos-nos felizes. E assim é que devia ser toda a gente. Gosto muito. Eu comprei essa motosserra a bateria porque fui proibido de trabalhar com ferramentas elétricas e com motosserras. Como foi-me implantado um pacemaker, um CDI, e tenho umas restrições. E, entretanto, isto é uma das soluções que eu arranjei para não estar parado. A gente temos que arranjar sempre uma solução para continuarmos a não estar parados. Assim como comprei o motosserra, comprei outras ferramentas, tudo a bateria, para continuar a fazer algumas coisas que posso. Trabalho a bateria, não pode ser a eletricidade, é a bateria. Consoante aquilo que vocês querem fazer, não é? Porque o trator é preciso para tudo. Para tudo, para trabalhar a agricultura, para trabalhar a floresta. Se é essas as vossas ideias, o trator faz-vos muita falta, eu acho que sim. Sim, para me proteger do calor e do sol. Ajuda. Eu uso boné na agricultura, aqui nas terras, mas, por exemplo, se for para um outro sítio, já não levo boné, não é? Para um sítio que esteja a área coberta, ou para um almoço em família, já não estou lá com o boné, né? Cada coisa no seu lugar. Provavelmente será. Provavelmente será. Tenho uma mensagem para que todas as pessoas lutem pelo bem do mundo, pela paz, pelo ecossistema do mundo, que é o que faz muita falta também. As pessoas não respeitam, põem dejetos, plásticos, tudo em qualquer lado, ninguém respeita nada. Onde há lugares apropriados para pôr tudo isso, respeitarem a natureza, que é muito bom. Eu acho que isso é importante. E haver mais amor entre as pessoas também é muito importante. Sermos mais amigos uns dos outros, menos ódio, porque o mundo está-nos a ensinar para que sejamos assim, mas mesmo assim as pessoas parece que não aprendem. Eu também tenho os meus erros, não sou perfeito, mas tento cada dia ser melhor. Esta foi a entrevista com o nosso amigo Jorge, que tem sido mesmo um apoio incrível para nós. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem, podem sempre apoiar-nos em support.projectkamp.com e vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado. Muito bom.